Então tá, só já tava ali antes, mas já vamos começar. Olá, eu sou o Carlos Coelho, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Começando mais uma segunda-feira bastante esporte essa semana. Tem a estreia da Copa do Mundo na quinta, com a seleção russa contra a Arábia. Mas aí já teve anúncio do FIFA mesmo, pra quem gosta de jogar FIFA, que é tipo eu, tem gente que joga PES. Eu já gosto de jogar FIFA. A FIFA a EA, na verdade, que fechou o contrato com a UEFA e agora a Champions League vai ser licenciada no FIFA. Não vai mais ser totalmente do PES. Agora a FIFA vai ter aquela musiquinha que todo mundo gosta. Não vai mais se chamar Champions Cup, que era como era chamada no FIFA. Agora vai ser Champions League normal, como já era seu nome. Já no PES agora ninguém mais sabe como é que vai ser o nome. Provavelmente vai ser Champions Cup. Não vai ter mais a musiquinha. Não vai mais ser totalmente licenciada. Também o FIFA também fechou o contrato com o Borussia Dortmund. Agora o Borussia também vai ser todo licenciado pelo EA Sport, mas também vai ser licenciado lá no PES. O Schalke 04 também vai ser totalmente licenciado no FIFA e não vai ser mais licenciado lá no PES. Vai ter os estádios, tudo normais, mas o Campeonato Brasileiro continua sem ter o Brasileirão, por causa que os jogadores brasileiros querem mais ganhar dinheiro do que ter seu marketing lá em cima. Ainda vamos ficar sem ter os times brasileiros no Foot Draft, no Ultimate Team, que é o modo online do FIFA. Mas já temos alguém, Ralha? Abraço para Rosa Camargo. Abraço para Júlia Melo Rebouças. Abraço para Gilberto Garcia. Abraço para Bruno Forcellini. Abraço para Lenir Oliveira Santos. Abraço para o Cristiano Melo. Oi? Agora é verdade, o Ryan, como vocês tinham acompanhado semana passada, o Ryan estava falando um pouco enrolado por causa que ele saiu do quente, do banho, e foi pro lado do box e estava meio frio. Daí ele ficou com a... Como é que é o nome, Ryan? Paralisia. Ficou com paralisia de banho. Quando fica com a boca torta, assim, ó, quer ver? Fica com a boca um pouco torta, não vou conseguir imitar. Mas já voltando pra cá, agora sim, começando o programa, começando lá de baixo, como sempre, pelo futebol catarinense. Começando pelo Joinville, que não jogou esse final de semana, mas vai jogar hoje a rodada da Série C. Lembrando que o Joinville só tem mais 10 partidas e já tá quase que rezando para não cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Joinville tá muito mal mesmo, ganhou bem poucas partidas e ainda vence, não mostra que tá jogando bem, e quando perde, continua jogando mal.
quando empata continua jogando mal. O Joinville vem jogando muito mal esse ano mesmo. Já foi mal no Catarinense e vem indo muito mal na Série C também. Hoje ele vai jogar contra o Volta Redonda, tem a obrigação de vencer, já que vai ser muito difícil ele sair da zona de rebaixamento para conseguir se escapar da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora já subindo um pouco, indo para a Série B, mas continuando nos catarinenses, como vocês já sabem, começa pelos catarinenses, que tem que dar um foco para os catarinenses, já que nós somos aqui de Santa Catarina também. Depois sobe para o futebol nacional, e depois acaba no futebol internacional, e por último tem um quadro mais que é sempre as seleções, eu trago algo diferente. Agora já continuando no futebol catarinense, continuando no Criciúma. O Criciúma que empatou por 1-1 em casa com o Boa Esporte, até saiu perdendo, depois conseguiu empatar a partida. Só que pro Criciúma já tá bom. O Criciúma que vinha perdendo bastante jogos aí consecutivos, agora já vem de 3 ou 4 jogos sem perder. Conseguiu 2 vitórias seguidas, foi sobre o Avaí, depois sobre o Paysandu, agora conseguiu mais um empate. Só que esse empate também foi bom, só que não foi muito bom também. Só que o Boa Esporte tá lá embaixo da tabela, tá brigando com o Criciúma, e o Criciúma tinha a obrigação de vencer, já que conseguiu vencer o Avaí, tá lá na parte de cima, e não conseguiu vencer o Boa Esporte, tá bem atolado ali na zona de rebaixamento. O Curitiba perdeu pro Avaí, o Avaí venceu por 2-0 em casa, o Avaí que agora continua lá em cima, em busca de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano. O Avaí que deu a motivação pro Criciúma. O Criciúma estava vindo muito mal e depois da vitória do Criciúma sobre o Avaí, motivou um pouco mais o time. Não é à toa que agora o estádio encheu no sábado, deu bastante pessoas, deu em média de 6, 4 mil pessoas. Bastante pessoas, já que antes já vinha tendo 1.000, 1.300 pessoas, agora já encheu o estádio. Lembrando que o estádio tem a capacidade de 11 a 13 mil pessoas. O Figueirense ganhou de 4-3 do Atlético Goianiense numa partida muito disputada. O Figueirense abriu 3-0 em 30 minutos de partida. Depois o Atlético Goianiense quase empatou a partida. Daí o Figueirense fez 4-2. E por último o Atlético Goianiense diminuiu para 4-3. O Atlético Goianiense que caiu da Série A ano passado e vai tentar subir esse ano de novo para a Série A. Só que tá muito mal mesmo, não vem jogando muito bem essa temporada e tá até abaixo dos 10 ali na tabela do brasileiro da Série B. Já temos mais alguém, Relian? Abraço pro Gilberto Garcia. Mais alguém? Peraí. Abraço pro André Oséia Silva. Abraço pro Caio Freitas. Abraço pro Cristiano Melo. Abraço pro Renato Gabriel. Pode ver que ele vamos ver ali, eu acho que ele é São Paulino, né? Fala do maior do Brasil, tricolor, já vamos subir aí daqui a pouco. Mais alguém? O que eu acabei de comentar ali, daqui a pouco já tem, só? Então tá. E abraço pro Rafael Sorato. E agora já vindo pra cá, indo pro futebol nacional. Só lembrando que amanhã o Figueirense já joga mais uma partida, joga contra o Sampaio Corrêa. Agora já indo pra algumas especulações do futebol nacional. O Lucas Veríssimo, zagueiro do Santos, que muitos conhecem, acabou de voltar de lesão, tá fazendo umas ótimas partidas, é o melhor zagueiro do Santos no momento, tá bem próximo de ir pro Lyon da França. O Lyon mandou a proposta, é uma quantia muito boa que ainda não foi revelada, só que já foi falado que é uma quantia alta, assim, e tudo indica que o Lucas Veríssimo vai sair do Santos nos próximos dias já, e deve estar fazendo as malas para ir lá pro Lyon, talvez até antes da Copa do Mundo, já que é na quinta-feira a Copa, tem 2 dias ainda para fechar o contrato, talvez ele não volte mais jogar para o Santos depois da Copa do Mundo. O Balbuena do Corinthians, todo mundo sabe, tem uma multa muito baixa, que é de 4 milhões de euros, o Sporting está interessado. O Sporting ofereceu até mais que a multa, ofereceu 7,5 milhões de euros. Já que todo mundo sabe que o caso do Corinthians com o Balbuena foi muito ruim mesmo, por causa que os empresários que deixaram essa, como eu posso dizer, negociação muito ruim pro lado do Corinthians foi por causa do quê? A multa do Balbuena era lá para cima de 12, 13 milhões de euros, e como estava acabando o contrato dele, o Corinthians foi renovar com o jogador, só que o jogador nem se envolveu, foi totalmente dos empresários, os empresários falaram que o jogador só renovaria se a multa fosse de 4 milhões de euros. Por isso, tem muitos clubes que vêm contratar o Balbuena e o Corinthians, às vezes, não quer nem negociar, não quer nem chegar perto dos outros clubes, por causa que já sabe que eles vão chegar e vão pagar a multa rescisória do nada.
E como o Sporting já entendeu que seria muito ruim pelo lado do Corinthians, tudo certinho, ofereceu até 3,5 milhões de euros a mais do que o jogador vale. Outro brasileiro que também pode estar indo para o Sporting de Portugal é o Vanderlei Luxemburgo. Ele está sem clube, foi demitido há alguns meses já do Sport, agora ficou sem clube e está sendo especulado lá no Sporting em Portugal. Sport de Portugal que está sem técnico também, já que demitiu seu técnico, alguma coisa de Jesus, até esqueci o nome dele agora. Esse ex-técnico do Sport foi até especulado lá na Arábia para ser o novo treinador do Al-Wehda, só que o Al-Wehda foi lá e todo mundo já sabe, contratou o Carille e nem quis mais ser ex-técnico do Sport. Agora também indo para o Corinthians agora, o Jonas, um dos artilheiros da última temporada lá na Europa, está sendo especulado no Corinthians. Ele pode estar sendo especulado por quê? Ele está de uma lesão, está nas férias, ele está treinando lá no CT. Só que já saiu especulações de Corinthians pode estar contratando ele, só que é muito difícil mesmo, ele está muito em alta. Temporada passada ele jogou 41 jogos e fez 37 gols. Tá? De jogar em grandes europeus ainda, né? É muito difícil ele voltar para o Corinthians, mas o Corinthians agora que está falido ainda. O Rodriguinho pode estar saindo do Corinthians e indo lá para o Edo, time do Carille. O time do Carille vai oferecer 40 milhões de reais, muita grana mesmo, e o André Sanches, todo mundo sabe que se oferecer uma trufa e uma banana, ele já libera um jogador do Corinthians. Qualquer precinho ele já está liberando o jogador, já bota metade no bolso dele, a outra metade ele guarda no clube e não usa para nada ainda. E quando traz reforços, é reforços muito ruim mesmo, que não cumpre o que o Atlético foi vendido estava fazendo dentro do clube. O Trauco do Flamengo pode estar indo para o Bordeaux da França, está bem próximo mesmo, talvez ele é outro que nem volte depois da Copa do Mundo, e os flamenguistas querem que ele vá mesmo, já que os flamenguistas, a maioria, preferem o René do que o Trauco. O Trauco, quando chegou no Flamengo, chegou bem badalado, vinha fazendo bastante gols, só que agora caiu um pouco de rendimento, tá jogando um pouco mal sim, até perdeu a vaga pro René. E o René agora vem jogando muito bem também, o Trauco, lembrando que está na Copa do Mundo com a seleção peruana, e o René que está cumprindo a vaga do Trauco, está jogando até melhor do que o Trauco vinha jogando antes. O Matheus Fernandes, do time do Botafogo, todo mundo sabe, jovem, muito jovem mesmo, pode estar bem próximo de ou para o Villarreal da Espanha ou para o Arsenal da Inglaterra. A multa rescisória dele é de 40 milhões de euros, só que o presidente do time do Botafogo é outro, tipo André Sanches, que o clube vem oferece a metade do que vale, já vende, pega a metade para ele, a outra metade bota no clube. Agora sim, notícia ali do time do São Paulo, já que não teve o programa sexta, eu acho que muitos ainda não sabem ainda, o Valdívia, que estava no São Paulo, mas era do clube do Internacional, já estava acabando seu empréstimo, o clube do Inter acertou o empréstimo do Valdívia para o time, é um time árabe, olha o nome, Al Ittihad, é um time lá da Arábia, também joga a primeira divisão da Arábia, e o Inter, o time veio oferecer um pouco mais pelo empréstimo do atleta, e o Inter já liberou na mesma hora, provavelmente vai ficar até o meio do ano que vem, só que tem a opção de compra depois de todo o empréstimo. Os clubes fazem essa opção de compra por causa que quando os jogadores vão bem no clube, eles vão lá e pagam o que o clube, o dono do atleta ofereceu. Caso o jogador vá mal, ele nem compra. Mas essa multa de atleta, opção de compra é quando? Tipo, o Inter emprestou o Valdívia para o time lá da Arábia. Antes do empréstimo, o Inter já vai lá e bota uma quantia que quer caso o jogador vá bem. Vai que ele botou 8 milhões de euros, um exemplo. Depois, no final do empréstimo, o jogador vai lá, o clube vai lá, paga 8 milhões de euros e fica com o atleta. Não precisa pagar nada mais, 9 milhões, 10, nada. É o que o clube falou antes de ser emprestado, 8 milhões de euros. Já temos mais alguém, Ralha? Abraço pro Cauã Bittencourt Serafim. Seria muito ruim mesmo se o Rodriguinho saísse. O Balbuena também ficaria horrível, já que o time já vem numa fase muito ruim, vem jogando muito mal. E caso eles saíssem, seria pior ainda, já que o Balbuena é o pilar da zaga do Corinthians hoje, sem dúvida. É o melhor zagueiro, até um dos melhores zagueiros que atuam hoje no Brasil, junto com o Jeromel, Kahneman, entre outros que provavelmente agora não vamos lembrar. E o Rodriguinho, que estava sendo especulado até para ir para a Copa do Mundo com o Brasil, que é a melhor seleção do mundo atualmente, e se ele saísse seria muito ruim mesmo, já que a Corinthians não teria nem alguém para fazer gols. Já que hoje é só o Rodriguinho que faz, o Roger faz um a cada 5 partidas. Mais alguém, Helha? Abraço para a Salete Rosa. Abraço para o Fred Félix.
E abraço pro Pedro Zolaides Graciano. Tá. Ah, tá. Abraço pro Pedro. Mais intimidade, Pedro, então. Só lembrando, toda sexta-feira tá ocorrendo o sorteio da caneca aqui no programa. Lembrando que sexta passada não teve o programa, só que foi feito no programa do Beto Madeira às 4 da tarde. Essa sexta-feira vai ser igual, não vai ter o programa e vai ser feito o sorteio no programa do Beto Madeira também às 4 da tarde. Já tivemos 4 sorteios, um foi a Elaine que ganhou, outro foi o Robson Luiz, outro foi quem valeu? O Luiz Fernando e semana passada foi a Mari Medeiros. Essa semana ainda tem mais sorteio também, mais uma caneca. E semana que vem vai ser o último sorteio de quem já tinha dado nome. Daí vai acabar todos os nomes, daí terão que dar o nome novamente para participar do sorteio. Lembrando que é só comentar eu quero participar, que vai estar participando de 4 sorteios durante um mês. Depois de um mês tem que vir aqui comentar de novo para participar, para depois poder participar do sorteio novamente. E quem ganha, eu tiro do sorteio, porque daí já ganhou, e se querer participar de novo, tem que vir aqui comentar na outra semana novamente. Outras especulações é o do Matheus Fernandes, como eu já falei, ele estava indo para o Arsenal, agora eu acabei de repetir aqui sem querer, mas já indo para os resultados do final de semana, teve mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo fez uma boa partida, ele que abriu o campeonato, a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, abriu com 1-0 sobre o Atlético Paranaense na Arena Baixada. O São Paulo nunca tinha vencido nessa nova arena sobre o Atlético Paranaense fora de casa. Venceu por 1-0 com gol de pênalti do Nenê. A Chapecoense surpreendeu muitos cartoleiros, que inclusive surpreendeu eu, que tinha o goleiro do time do Cruzeiro, surpreendeu e venceu por 2-0 na Arena Condá. O Vasco venceu o Sport, uma das partidas com mais gols da rodada, venceu por 3-2, destaca o Iago Pikachu, que marcou 2 gols da partida, foi o mito da rodada no Cartola, fez 2 gols, jogou muito bem, finalizações defendidas, foi uma das melhores partidas dele enquanto está com a camisa do Vasco. A única partida sem gols dessa rodada foi o Corinthians, que empatou 0-0 sobre o Vitória, continua numa mini crise aí e mais uma pressão para os Marlós. Corinthians que não fez uma boa partida, só teve um bom lance, foi a cabeçada do Sid Clay no primeiro tempo, lá pelos 30 minutos, no cruzamento do Pedrinho, o Cauã não, tava lembrando ali do Cauã Tencourt ali do comentário dele, que tava falando dele do Corinthians, acabei me lembrando dele. Foi na cabeçada do Sid Clay que acabou pegando na trave, mas só foi por aí mesmo, o resto do jogo não foi nada demais, nem o Walter também não teve muitos trabalhos. O Atlético Mineiro venceu por 5-2 o time do Fluminense lá em Belo Horizonte, fez uma boa partida do time do Atlético Mineiro, mas mais uma vez o Vitor prejudicou bastante cartoleiros. Lembrando que eu também jogo Cartola, daí por isso às vezes eu passo mais informações aqui de Cartola também. O Vitor foi muito mal mesmo, fez, se não me engano, -4, -2 pontos por causa dos gols sofridos. Para quem não joga Cartola, a defesa quando não toma gol, soma 5 pontos. E o goleiro, quando toma gol, perde 5 pontos por causa que já tomou o gol. E toma -2 por causa do gol sofrido. O time do Botafogo empatou 0-0 com o Ceará. Botafogo que vinha vencendo a partida. Só que depois, aos 90 minutos, no último lance, levou o empate para o time do Ceará e a partida acabou 3-3. Lembrando que foi Botafogo e Bahia, me confundi aqui os nomes. O time do, agora sim, o Ceará, empatou por 2-2 com o time do Palmeiras. O Palmeiras estava vencendo por 2-0 em 30 minutos de partida. E depois o Ceará conseguiu jogar muito bem. E aos 43 minutos do segundo tempo conseguiu empatar a partida para 2-2 o jogo. O Ceará que vem tirando pontos de grandes. Já tirou ponto do Botafogo rodada passada no estádio do Botafogo. Tirou do Corinthians lá pela quarta rodada, na Arena Corinthians, empatou por 0-0 e agora tirou ponto do Palmeiras também, mas nada muda já que o Ceará continua sendo lanterna do Campeonato Brasileiro a 4 pontos do penúltimo, que é o time do Paraná. O Ceará tem 5 e o time do Paraná tem 9. O Grêmio venceu por 1-0 o América Mineiro. O América Mineiro também é o concorrente para cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio é totalmente diferente, é concorrente ao título e até o título da Libertadores. O Santos perdeu em casa por 2-1 para o time do Internacional, o São Paulo, o Santos que também vem vivendo uma crise, e o Inter que vem se reconstruindo nos últimos jogos. E o último jogo foi o do time do Flamengo, que venceu o time do Paraná por 2-0. Foi a despedida do Vinícius Júnior no Maracanã e também a despedida do Felipe Viseu.
já que a próxima partida agora é no Allianz Parque, na quarta-feira, da despedida dos dois do Flamengo. Só que tudo indica que caso o Vinícius Júnior não vai jogar lá no Real Madrid, ou se o Real Madrid for emprestar ele, tem uma cláusula nessa venda do Flamengo para o Real Madrid, que o Vinícius Júnior não pode ser emprestado para outros times europeus. Pode ser lá da Ásia, da África ou da América do Sul. Não pode ser emprestado lá para a Europa. O Flamengo já fez isso. Caso o Vinícius Júnior não vai jogar lá, ele vem emprestado para o time do Flamengo, pelo menos por mais uma temporada. Já temos mais alguém, Ralha? Abraço para quem? Abraço para Almíria Cândido. Abraço para Ângela Maria Frelo. Abraço para a Daiane Oliveira, que também é uma dos patrocinadores aqui do programa, junto com o Lenix Facção, o Bardo Divino, o da Adesivos, que é a Daiane Oliveira, e também o da Santina. Todos estão passando com seu telefone do lado. Mais alguém? E abraço para o Everaldo Alcides Rocha, que é o do Chico Bento, né, Rally? Aí abraço para o Jorge Eduardo Bortolom, que eu já tinha falado de alguns programas lá, aquele caso lá de amigo, aquelas coisas, mas já voltando para cá, só dando uma passada bem rapidinha nos jogos dessa rodada, que é entre São Paulo e Vitória, o América Mineiro e Chapecoense, Fluminense e Santos. Só lembrando que quando eu olho aqui pro lado é por causa que eu fico com tudo anotado aqui no canto, porque seria meio complicado gravar tudo que teria que falar, seria muito difícil, por isso eu olho aqui pro canto. O Sport contra o Grêmio, Paraná e Cruzeiro, Botafogo e Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo, Atlético Mineiro e Ceará, Bahia e Corinthians, Internacional e Vasco. Lembrando que essa é a última rodada antes da Copa do Mundo. Depois só volta lá para 21 de julho, 17 de julho. Daí sim vai voltar o Campeonato Brasileiro. Vai voltar depois que o Brasil seja campeão da Copa do Mundo. Tomara que seja, pelo menos. Agora, só indo para algumas especulações do futebol europeu, antes das umas curiosidades que eu trouxe da Copa do Mundo. O Deulofeu, que foi contratado pelo Watford agora. Lembrando que ele só era emprestado no Watford, ele era do Barcelona. Ele já foi do Barcelona há alguns anos atrás. Foi vendido para o time do Milan, que depois foi para o Everton, fez uma temporada muito boa, o Barcelona foi lá e comprou ele novamente, depois foi emprestado agora para o time do Watford, fez mais uma boa temporada, o Watford foi lá e contratou o Deulofeu de vez. Tomara que dessa vez tomara que ele faça uma boa temporada e não faça a mesma burrice de voltar para o Barcelona novamente e ser banco lá de novo. O Jiménez, zagueiro uruguaio, que atualmente é do Atlético Madrid, pode estar indo para a Juventus, é um dos 10 especulados pela Juventus nessa Copa do Mundo. Alguns já foram revelados, só que o presidente já falou que tem 10 que eles estão observando nessa Copa do Mundo. O Rude, volante alemão, que foi para a Copa do Mundo também pode estar indo para a Juventus. O Boateng, zagueiro alemão, que já falou que quer sair do Bayern de Munique, pode estar mais próximo ainda de ir para o time da Juventus. O Tielemans, que é um meio-campo belga, bem jovem, de 20 anos, que atualmente está no Mônaco, não fez uma baita temporada, pode estar indo para o time da Juventus também. Juventus que tem bastante grana por causa das suas vendas nos últimos anos. O Nainggolan, da Roma, que não foi para a Copa do Mundo, foi a maior injustiça da Copa, na minha opinião. Ele deveria ter ido, sem dúvida, está bem próximo de ir para o time da Inter de Milão. Só que seria muito difícil porque a Roma também não quer liberar o atleta. O Asensio pode estar indo para o time do Liverpool. Aí é quase impossível. O Real Madrid não vai liberar o meia espanhol. Já temos mais alguém, Ralhan? Sempre tem esses cornetas, né, Ralhan? Sempre tem os cornetas. Mas já voltando para cá, indo para as curiosidades que eu havia falado, já acabou todas as seleções da Copa do Mundo, como antes vinha sendo no final do programa, no começo era segunda, quarta e sexta. Daí foi mudado depois para só segunda a seleção, e agora no final estava segunda e sexta, toda a economia do país, sobre a história e também um pouco sobre futebol. Daí acabou e agora eu e o Rally estamos vendo o que trazer depois do programa. Como sempre tem um quadro a mais, por isso eu estava vendo o que trazer. Agora só indo para algumas curiosidades. Começando pela primeira partida da história da Copa do Mundo. Foi em 1930, em 13 de julho, onde a França venceu o México por 4-1. A primeira partida de virada. A virada é quando o time começa ganhando, só que depois ele leva a virada. Começa ganhando por 1-0 e leva a virada para 2-1. Isso é levar uma virada. Foi em 26 de julho de 1930, sobre o Uruguai, sobre a Iugoslávia. A Iugoslávia, que era aquelas seleções lá com Sérvia, aquilo tudo, só que depois foi desmontada. Mas foi uma virada até muito, com uma goleada também.
A Iugoslávia começou vencendo por 1-0, levou a virada por 6-1 para o time do Uruguai. O primeiro empate da história da Copa do Mundo foi em 31 de maio de 1934. A Itália empatou com a Espanha por 1-1. Agora, só analisando ali, então na Copa de 1930 não teve nem empate. Era sempre vencedor e um derrotado. Não teve nem empate na Copa. O primeiro empate sem gols em Copa do Mundo foi em 11 de junho de 1958. Para ver quanto tempo ficou sem ter um empate sem gols. Tinha empate, só que não tinha empate por 0-0. Foi entre Brasil e Inglaterra. O primeiro jogo entre campeões, que era campeão da Copa do Mundo, tipo, a Itália venceu uma Copa do Mundo e a Alemanha venceu outra. Isso nunca tinha acontecido, 2 campeões se enfrentarem. Foi a Alemanha Ocidental, já que antes a Alemanha era dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Foi a Alemanha Ocidental contra a Itália, em 31 de maio de 1962. A partida com mais gols na história de Copa do Mundo entre Áustria e Suíça, em 26 de junho de 1964. Mais gols em prorrogação. São 5 gols que foi entre Itália e também Alemanha Ocidental. A Itália venceu a partida por 4-3 nas prorrogação, sendo que 5 gols foram feitos na prorrogação dessa partida. Empate com mais gols foi em 17 de junho de 1954, Inglaterra e Bélgica por 4-4, e depois em 3 de junho de 1962, União Soviética e também a Colômbia. Só lembrando, como eu falei ali para vocês antes, eu olho para cá para falar, por causa que fica tudo anotado aqui, não teria como eu gravar tudo, e agora eu tô lendo aqui porque senão ficaria quase impossível de gravar tudo isso. A maior vitória em Copa do Mundo com mais de 9 gols foi em 15 de junho de 1982, a Hungria venceu El Salvador por 10-1, uma vantagem de 9 gols. E depois, em 18 de junho de 1974, a Hungria venceu a Coreia do Sul por 9-0. E depois a Hungria também venceu mais uma partida por 9-0, só que agora sobre o Zaire. Nem conheço esse país. Conhece, Ryan? Que país é esse? O Zaire. Hoje é Congo? Então tá. Então agora sim, só que agora é eliminatória, não é Copa do Mundo, só que também faz parte da Copa do Mundo. A maior vitória com uma vantagem de 31 gols foi em 11 de abril de 2001 sobre a Austrália, sobre o Samoa Americano. Também conhece esse país, olha? É Samoa Americano. É. Também é nosso anil, o Riley conhece bastante. Então, agora sim, e a outra partida que foi uma das maiores vitórias também foi o time da Hungria, que também contra goleada, só que sobre 31-0 sobre a Grécia. A Grécia, que é bem tradicional em Copa do Mundo, chuta bastante Copa do Mundo. Já temos mais alguém, Helen, para encerrar? Só lembrando, quem querer participar do sorteio na sexta-feira da caneca aqui do programa, vai ser sorteado no programa do Beto Madeira, por causa sexta-feira não vai ter o programa aqui, por causa que problemas pessoais ali do Ryan, ele que mexe nessas coisas, e por isso não vai ter o programa na sexta, e vai ser sorteado no programa do Beto. É só comentar, eu quero participar. Já tivemos 4 sorteios, esse é o 5º, semana que vem já tem mais um, tem mais uns 3 meses ainda do sorteio da caneca. Sem querer participar, é só comentar, eu quero participar. Então eu já espero vocês aqui quarta-feira, às 3 horas da tarde, de novo na TV Sul, trazer mais notícias sobre esporte, trazendo a pré-Copa do Mundo, já que já na quinta-feira já vai começar a Copa do Mundo, no domingo já tem a seleção, e na quarta eu vou falar da seleção, por causa que na sexta não vai ter o programa, e o Brasil já estreia no domingo. Então espero vocês aqui às 3 horas da tarde, novamente na TV Sul. Tchau.